Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje retornando com a gravação de subsídios para as lições de jovens, classes que irmãos e irmãs que vão dos 18 aos 25 anos de idade, né? Estamos felizes porque estamos iniciando mais um trimestre com um tema tremendo: Jesus Cristo voltará. Base da fé cristã, base da fé pentecostal. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Que Deus te abençoe. Ficamos felizes em contar com você e a nossa oração é que esse trimestre seja um trimestre muito abençoado e edificante. Nós estaremos estudando escatologia. É a parte da teologia sistemática, a disciplina que estuda a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. É o estudo do futuro da igreja, da humanidade, de maneira geral, baseado exclusivamente nas Sagradas Escrituras, porque aparecem aí especialistas, gurus, experts em tantos assuntos e talvez deve aparecer alguém também tem a sua própria revelação do futuro, mas nós não aceitamos nenhum conhecimento sobre escatologia que não seja bíblica. Por isso, às vezes, adjetivamos com o sobrenome bíblica, escatologia bíblica, porque parece que hoje só escatologia não dá, haja vista a mistura de conteúdos que as pessoas têm trazido para nós. Esta lição, querido professor, pode parecer difícil, porque geralmente os assuntos escatológicos nós não estamos tão familiarizados. Por falta de leitura, às vezes por falta de interesse, de atenção, mas assim como as demais doutrinas bíblicas, ela não tem nada de inacessível. O conhecimento que está acessível, um conhecimento que está disponível, e é desejo de Deus que nós alcancemos esse conhecimento, pois é base da nossa fé e da nossa esperança o retorno de Jesus Cristo. Muitos crentes creem que ele vai voltar, né? Dizem que creem em tudo que está escrito na Bíblia, mas não sabem o que está escrito. Aí a importância dessa lição nesse trimestre é um recurso tremendo e também um grande motivo para você atrair quem ainda não frequenta a EBD. Né? Você pode fazer cartões com algumas perguntas interessantes, né? O que é o arrebatamento da igreja? Quando acontecerá o tribunal de Cristo? Onde ocorrerá as bodas do Cordeiro? Perguntas rápidas assim, sabe? E botar assim no outro lado. Venha descobrir na escola dominical. E ficar ali entregando no culto, domingo à noite, no culto de doutrina, no culto lá da mocidade. E, de repente, é uma maneira de atrair, de chamar a atenção para que as pessoas venham aprender na EBD. O comentarista da lição nos diz, não é, a definição para a escatologia, que é o estudo sistemático das doutrinas concernentes às últimas coisas. E muitas vezes alguém tem medo de escatologia, né? Quantos já disseram, não leio o livro de Apocalipse porque eu tenho medo. Principalmente encontramos isso em novos convertidos e até mesmo descrentes. Porque um crente não tem medo de ler nenhum livro da Bíblia. E aí o comentarista da lição vai nos mostrar algumas verdades, inicialmente, antes de nos aprofundarmos nos conceitos mesmo, nas próximas lições. Essa lição é uma lição para a gente preparar o terreno do coração do nosso aluno. Primeiro, ele nos chama a atenção que o Espírito Santo é quem nos ajuda no estudo da escatologia, porque muita gente acredita equivocadamente que é uma doutrina difícil de ensinar e de compreender. Mas nada é difícil com a ajuda do Paracletos, do Consolador, da terceira pessoa da Trindade, ele que nos ensina, ele que nos revela os segredos contidos na palavra de Deus. Além disso, hoje em dia nós temos valiosas ferramentas como comentários bíblicos, bíblias de estudo, enciclopédias, dicionários que podem facilitar a nossa compreensão, sempre aliados à oração, ao jejum e à leitura, evidentemente, do texto sagrado. Nós vemos que o nosso Deus é especialista em falar do futuro. Ele sempre teve interesse em se apresentar e em mostrar aos homens, às mulheres que lhe temem, lhe seguem, lhe adoram, coisas concernentes ao futuro. Foi assim que Deus fez com muitos patriarcas, com muitos reis, com muitos profetas, sempre falando algo acerca do que estava à frente, porque o único que sabe do futuro é Deus. Nós vamos ter aí quiromancia, cartomancia, búzios, tarô, e isso e aquilo outro, né?
pessoas que se intitulam videntes e que usam apetrecho para ver o que está mais à frente, e nós sabemos que tudo isso é falso, é engano e é mentira. A única fonte para se descobrir o futuro é o Senhor Jeová, através das Sagradas Escrituras, primariamente, e também através de uma profecia, de um sonho, de uma visão, ou de sua própria voz no nosso interior, nos falando algo acerca do futuro, não é? Mas se nós queremos saber, evidentemente, explicitamente, de maneira mais explicada, é só recorrer às Sagradas Escrituras. Às vezes há livros que tratam de que uma pessoa foi arrebatada no céu, outra pessoa foi arrebatada ao inferno e viu como era e escreveu um livro. Olha, nós temos o apóstolo Paulo, que inclusive está sendo estudado essa lição também, esse trimestre na lição de adultos, o apóstolo Paulo, e ele testemunha que teve a oportunidade de ir ao terceiro céu, de chegar na presença de Deus, e não escreveu nada sobre aquilo. Disse que eram coisas inefáveis ao entendimento humano, não tinha como descrever. E aí tem uma pessoa, outra hoje em dia, que diz que foi no céu e quer dizer o que viu lá. Veja que coisa, que discrepância e que incongruência quando um santo apóstolo, inspirado por Deus, que escreveu tantos livros, poderia ter escrevido uns 2, 3 capítulos contando como era lá o recinto celestial, mas não falou, porque Deus também não revela tudo, Deus só revela algumas coisas. As demais coisas a gente vai conhecer quando chegar lá. O que não está na Bíblia, o que não está registrado, é porque Deus só quer nos revelar pessoalmente quando se der a consumação dos séculos. Então não adianta ficar com especulações, não adianta ficar com rodeios, com enfeites, querendo preencher aquilo que nós não temos acesso. Por fé, nós cremos naquilo que Deus ainda não falou, tá bem? Em relação a essa definição de escatologia, o dicionário de escatologia bíblica, do pastor Claudio de Andrade, nos traz na sua introdução, de maneira poética, uma descrição muito bonita sobre escatologia, e eu trago aí para vocês. A escatologia bíblica é amorosamente conclusiva, percorre a história e descortina a eternidade. Revela-se e é sempre mistério. Deus a engendrou nos profetas, fecundou-a nos evangelhos e epístolas, e deu-a à pleníssima luz no Apocalipse. Que lindo, não é essa definição? Quando nós falamos de escatologia, os 2 principais livros onde os acontecimentos futuros são revelados de maneira mais explícita são Daniel, no Antigo Testamento, e Apocalipse, no Novo. Mas nós vamos encontrar também porções escritas em outros livros de profetas menores, vamos encontrar nos evangelhos e também nas epístolas, nas cartas, né? Algumas de Paulo, de Pedro, de João, vão falar de acontecimentos futuros. Mas o principal livro é o livro de Apocalipse, cujo significado é revelação. Quando alguém diz, o livro de Apocalipse é um livro difícil de entender, é um livro de mistério. Não, na verdade é o livro da revelação, é o livro da explicação. E o Espírito Santo nos ajudará a entender o que ali está. Outra coisa que queremos chamar a atenção, que aparece no segundo ponto, por que devemos estudar? Por que devo saber as coisas a doutrina das últimas coisas? E aí, a primeira resposta é para ter uma vida santa. Como eu sei que haverá um futuro de prestação de contas, de compromisso, de comparecimento diante de Deus, então eu vou viver de maneira que lhe agrade para poder estar presente ali na presença de Deus. E aí nós temos um texto na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 11, que ele diz, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Jesus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita
a justiça. Veja que coisa interessante é que o crente, sabendo que virá o fim, deve viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida piedosa para participar disso. E aí, quando nós vemos que Deus fala o futuro, não é para nos deixar amedrontado. Ah, mas o livro de Apocalipse fala de besta, fala de morte e é muito medo que eu tenho. Não, Deus não fala nesse sentido, né? A destruição que ali é apresentada não é para nos deixar atemorizados. Pelo contrário, é para nos deixar alerta, em posição de vigilância, para que não caiamos naquela destruição, mas que através do arrependimento e de uma vida voltada a Deus, possamos viver novidade de vida. E Pedro, em poucos versículos, mostra isso. Porque enquanto ele diz que o céu vai se incendiar e os elementos serão derretidos pelo calor, nós, porém, esse porém, essa conjunção adversativa mostra que não estamos envolvidos com essa destruição. Nós, porém, nós quem? Os santos, os salvos, os justos, crentes, esperamos novo céu e nova terra. Então, não é para ler Bíblia, não é para ler Apocalipse, Daniel, textos apocalípticos, escatológicos e ficar amedrontado. Pelo contrário, é sentir a alegria, é renovar a esperança de que Deus cumprirá a palavra, que destruirá o mal e que renovará a fé do seu povo através de uma nova vida, através de uma nova criação. Essa é a nossa bendita esperança. Então, para isso devemos estar alertas. Deus falou da destruição para Nínive, não no sentido de querer destruí-los, mas no sentido de querer salvá-los, alertando-os e convidando-os ao arrependimento, de maneira que, por se arrepender, aquele povo não foi destruído, né? E aí nós vemos que muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras, terminam se encaminhando por caminhos heréticos, por ensinos errados, como, por exemplo, Jesus não voltará mais. A sua volta já aconteceu em nosso coração, quando nós o aceitamos, como defendem alguns teólogos liberais. Não cremos, refutamos veementemente esse ensino, porque nós cremos sim que Cristo voltará em corpo glorificado e buscará a sua igreja. Outros, como os pós-tribulacionistas, ensinam equivocadamente de que o arrebatamento acontecerá apenas após a grande tribulação. E nós não cremos nisso. Mais à frente nós estudaremos, com referências bíblicas, a prova para refutar essa ideia e confirmar, sim, também pela Escritura, que a igreja será preservada da grande tribulação, né? Outro conhecimento errado acerca do universalismo, dizendo que todos serão salvos. E nós sabemos que não. É desejo de Deus que todos se salvem. Mas muitos homens se entregarão ao pecado, se integrarão deliberadamente à iniquidade. E, obviamente, não alcançarão salvação, porque Deus salva somente aquele que se arrepende, aquele que clama por justiça, aquele que reconhece Jesus como o Salvador, tá bem? Então, quando nós falamos acerca desses assuntos, é para despertar o crente à vigilância, para convidá-lo à vida de santidade e para renovar, motivar a esperança, a alegria de saber que Cristo voltará. Não é? A fé pentecostal se resume nisso. Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará para levar a sua igreja consigo para o céu. E por fim, quando o texto do comentário da lição nos convida a viver a esperança cristã, a centralidade da nossa crença é uma expectativa na volta iminente do Senhor Jesus. O que significa iminente? Que pode acontecer a qualquer instante, que está para acontecer a qualquer instante. Ah, mas desde que minha avó era menina, ela ouvia dizer que Jesus ia voltar. Nós temos que entender uma coisa, do momento em que Jesus é ressurreto e glorificado e ascende aos céus, até o momento em que ele voltará para buscar a sua igreja nos ares, num evento chamado arrebatamento, todo esse intervalo de tempo é chamado de última hora, de últimos dias, de últimas coisas. Inclusive, estou colocando aí no vídeo para vocês um quadro que retiramos da Bíblia Nova Almeida Atualizada, que inclusive é a Bíblia utilizada no comentário da lição, né? Nós temos o costume de usar muito a versão revista e corrigida da Almeida, mas a Nova Almeida Atualizada também é uma versão que tem encontrado muito guarida e confiança no meio pentecostal, tá bem? E nessa Bíblia de estudo Nova Almeida Atualizada exige ali um quadro que fala das expressões equivalentes a últimos dias, né? Esses últimos dias já chegaram. O último dia no singular, não.
O último dia é o dia da salvação, é o dia do resgate final, é o dia da glorificação da igreja, quando ela será arrebatada e livrada da ira do Senhor, né? Mas a expressão últimos dias já é frequente, nós já estamos vivendo esses últimos dias, desde que Cristo subiu aos céus até o dia em que ele voltar, todo esse intervalo serão últimos dias. E aí você tem expressões sinônimas como últimos tempos, fim dos tempos, que também significam a mesma coisa. E aí tem as referências bíblicas que podem ser utilizadas para enriquecer a sua aula, tá bem? O próximo evento destinado à igreja, que será o primeiro evento escatológico na vida da igreja, é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, a igreja vai ficar para sempre com Jesus, porque ela sobe para as bodas do Cordeiro e para o tribunal de Cristo, que acontecerá no céu. Ela desce com Cristo para reinar no milênio. Ela participa do juízo final e participa aí do novo céu e da nova terra, e tudo isso como está explícito na palavra. Então, Jesus foi aos céus, está presente com a igreja através do seu Santo Espírito, mas nós desfrutaremos da companhia direta do Senhor Jesus a partir do arrebatamento e para todo sempre. Então, o arrebatamento é o primeiro e principal grande evento para a igreja no ponto de vista escatológico. Por isso que é o evento que nós aguardamos com uma grande e bendita expectativa. É a bem-aventurança do crente, tá bem? Essa bem-aventurada esperança do crente que sabe que Cristo em nós é a esperança da glória. Daí a expressão muito utilizada no seio cristão primitivo, Maranata, que veio lá do aramaico, significa nosso Senhor vem, o rei vem, é chamá-lo, vem Senhor, e o nosso rei evidentemente é Senhor Jesus, né? Então Maranata é como que está chamando, anunciando Cristo vindo para nos buscar, tá bem? E algumas pessoas vão dizer, mas isso aí está demorando muito, lembrando que o tempo para Deus é relativo, não é Einstein que disse que o tempo é relativo, é Deus, porque Pedro disse, olha, para Deus um dia como 1000 anos como um dia, Deus é eterno, ele não tem pressa, o tempo não deixa ele velho, cansado, ele será sempre o mesmo, além do tempo. Então, nós é que somos finitos, passageiros enquanto estamos aqui, mas Deus não. Então, na verdade, a vinda dele não é demorada, nem é apressada. A vinda dele está marcada e acontecerá no tempo determinado. Que Jesus, quando estava no seu ministério terreno, disse que nem o Filho sabia o dia nem a hora. Quantas pessoas já apareceram escrevendo livros, fazendo reportagem, escrevendo carta, dizendo que Jesus ia voltar neste ou naquele dia, que o fim do mundo ia ser neste ou naquele dia, e todas essas projeções caíram por terra. Uma das últimas delas foi a do calendário asteca, que dizia que o fim do mundo seria no ano de 2012, né? Até filme hollywoodiano fizeram para retratar isso, e já se passaram aí 9 anos e nada aconteceu, porque quem determinou o dia da salvação e da ira do Senhor, o dia do Senhor foi o próprio Deus, e só Ele sabe. Amém? Querido professor, que esse trimestre seja uma bênção, que seja muito produtivo e que você use a curiosidade do seu aluno para colocar no coração dele a esperança da volta de Jesus. Não estudar escatologia para ser um especialista, para de maneira orgulhosa querer ser detentor de um conhecimento e ser aplaudido e respeitado porque sabe aquilo enquanto os outros não, nem apenas por curiosidade, né, para satisfazer o conhecimento, mas para manter acesa a esperança de que Cristo voltará e para ensinar a outros que também têm essa esperança. Deus te abençoe e que a síntese dessa lição fique marcada em nós. Estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária.
cada dia mais perto de você.